Olá, turma. Estamos de volta, né? Hoje a gente vai ter a aula 7 dentro da disciplina de neuropsiquiatria, aí nesse sistema remoto, né? Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, onde a gente ainda não pode se encontrar pessoalmente, mas nós estamos aqui dando continuidade ao nosso curso, certo? Com a disciplina de neuropsiquiatria, através dessas aulas remotas, tá ok? Então, pessoal, na aula anterior eu falei para vocês que nós iríamos hoje estudar os locais da assistência às doenças mentais. A aula anterior a gente viu só a questão dos CAPs, né? Que, diga-se de passagem, os CAPs, eles são os principais que atuam, né, na questão da doença mental, principalmente na parte de monitoramento, né, acompanhamento, são realmente os chamados CAPs que têm mais essa habilidade, tá certo? Então, vê só, pessoal, mas fora o CAPs, nós vamos ter os chamados hospital, né, os hospitais psiquiátricos. Aqui em Campina Grande nós temos, no exemplo, a clínica Dr. Maia, que é essa imagem que eu coloquei principal aí para vocês, né? É uma clínica que atende, é exclusiva para atendimento de distúrbios em psiquiatria, certo? É uma clínica que tem ala pelo SUS, mas também a ala dela tem a parte particular, que seria até 70%. Porém, como existe aquele acordo na área hospitalar, 30% é destinado ao SUS, tá certo? Aqui em Campina também nós temos o Hospital Dr. Edgley, que recentemente foi implantado uma ala para emergência psiquiátrica, tá certo? Então nós vamos ter os ambulatórios de saúde mental, as emergências psiquiátricas, as unidades básicas de saúde, que queira ou que não queira, também tem esse apoio, né? O Centro de Atenção Psicossocial, chamado CAPS, que a gente já viu na aula anterior, o Hospital Guia também, e os chamados lares, né? Os lares abrigados, que são aqueles, uma residência onde o indivíduo passa o dia lá sendo acompanhado por profissionais de saúde, tá joia? Vamos falar um pouco sobre o hospital psiquiátrico. Então, os hospitais psiquiátricos são instituições públicas ou particulares que proporcionam ao paciente um regime de internação que pode ser integral ou parcial. Na realidade, pessoal, quando o indivíduo passa a ser internado numa unidade hospitalar, certo? O internamento dele começa a ser de forma integral, certo? Por quê? Porque quando ele chega para dentro de uma unidade hospitalar é porque o caso dele está grave, é aquele paciente que teve, vamos dizer assim, uma crise, né, um surto psicótico, e de repente ele não teve como ser acompanhado lá pelo CAPS, né, do município, ou mesmo pela atenção básica, certo? E aí é acionada a emergência psiquiátrica e de repente o indivíduo termina dentro de um hospital psiquiátrico, tá certo? Isso aqui seria mais um exemplo, né, que eu citei agora, que seria a clínica psiquiátrica Dr. Maia, que funciona em Campina Grande, tá certo? Com essa função, ok? Aí nós vamos ter os ambulatórios de saúde mental. Pessoal, esses ambulatórios, eles servem apenas como triagem, né? O indivíduo chega ao ambulatório, né, teve algum surto, teve algum distúrbio, né, apresentou inicialmente algum distúrbio mental, e a partir de então ele é encaminhado pela unidade correta que irá acompanhá-lo, seja um CAPS, seja através da UBS, né, Unidade Básica de Saúde, certo? Ou até para um hospital, se for o caso, tá certo? O ambulatório ele só tem mesmo essa função, ok? Já a emergência psiquiátrica, ela tem por objetivo controlar a gravidade do quadro, tá certo? Evitar a internação hospitalar. No caso da emergência psiquiátrica, o paciente ele pode passar lá em observação durante 48 ou 72 horas, tá certo?
com cuidados intensivos conforme a exigência do caso. Então, essa situação aqui, pessoal, a gente cita como exemplo. A gente tem também a clínica Dr. Maia, que a gente referiu atrás, mas a gente tem também o Hospital Dr. Edgley, que trabalha com essa parte de emergências psiquiátricas, tá certo? Quando o paciente ele chega, né, ele surtou, né, teve alguma situação, uma tentativa de suicídio, e ele precisa de um tratamento mais apurado, mais intensivo. Aí, nesse caso, é acionado a emergência psiquiátrica. Geralmente é acionado o SAMU do município, né? Através, se for um surto psicótico, muitas vezes é necessário ter acompanhamento de guardas policiais para dar segurança à equipe que está fazendo a remoção desse paciente, né? E até a questão de agressões físicas que muitas vezes acontece, né, no caso de um surto psicótico. As unidades básicas de saúde, pessoal, que muitas vezes tem aquelas situações leves, né, onde o indivíduo é acompanhado apenas com os medicamentos psicotrópicos que a gente viu na aula anterior, e a partir de então ele tem um acompanhamento com a equipe das unidades básicas de saúde e mais com a questão do tratamento, tá certo? Os CAPs, que a gente já comentou na aula anterior, tá certo? Os CAPs, eles são específicos para tratar de doentes com distúrbio mental, tá certo? Eles servem também como estruturas terapêuticas intermediárias entre o hospital e a vida comunitária, tá? Todos eles, assistência fornecida pelo SUS, tá? E tem o Hospital Dia também, né? O Hospital Dia, eles são locais onde os pacientes passam um período apenas diurno, certo? Algumas horas sem se afastar do seu convívio do meio social, né? Seja familiar, do trabalho e dos estudos. Esse Hospital Dia, ele vai proporcionar um programa terapêutico, né? Que dá ênfase justamente às manifestações clínicas e terapêuticas do doente mental, né? Associado ao Hospital Dia, a gente vai ter também os lares abrigados, né? Que são os lares que tratam, né? Que tem aqueles doentes mentais, né? E eles passam o dia lá nesses lares. Esses lares também, muitos deles têm pacientes internados, certo? Em minoria. São lares que são locais onde pode viver ou morar um grupo de portadores de transtornos mentais num clima familiar. Claro que sob a tutela de uma equipe de saúde, né? Uma equipe assistencial. Por falar em equipe assistencial, vamos conhecer um pouco quem são esse pessoal, essa equipe que vai estar trabalhando nesse acompanhamento do doente mental. Então nós vamos ter o enfermeiro, o assistente social, o terapeuta ocupacional, né? o psicólogo, o médico psiquiatra, o técnico de enfermagem, professor de educação física, músico, terapeutas, artista plástico, fisioterapeuta, fonoaudiólogos e nutricionista. É uma equipe bem intensa, como vocês estão vendo. É claro que em algumas instituições existe carência de algum desses profissionais, mas o correto é que tenha todos eles para fazer o acompanhamento do doente mental, ok? Comportamento, pessoal. A gente que lida com essas situações, né? Você que vai trabalhar em CAPs, em hospital psiquiátrico e etc., você vai, de repente, ter como identificar uma pessoa que já está iniciando com alguns distúrbios, né? Então, a gente deve observar a expressão facial dessa pessoa, tonalidade de voz, aparência física, a vestimenta, tá certo? Participação nas atividades de lazer e rotina, porque muitas vezes o indivíduo já está entrando num quadro depressivo e se isola, não quer participar de nenhum convívio social, né? O próprio relacionamento familiar, que muitas vezes tem alguma alteração, e aderência ao tratamento, tá certo?
Claro que você tem que observar também tonalidade de voz, a expressão facial, a aparência física, né? O doente mental geralmente ele não toma banho, por exemplo, ele não gosta de pentear o cabelo, tem essas situações, certo? E ele não tem o hábito de se cuidar, ele não se vê de frente, né? No espelho, tá certo? A questão das vestimentas, para ele tanto faz vestir uma roupa limpa como uma roupa suja, enfim, pessoal. Tudo isso tem que ser observado por uma equipe que trata do doente mental, certo? E aqui, pessoal, as situações que geram riscos, tá certo? Então, trabalhar com doente mental é aquela situação que eu tenho que estar sempre em alerta. Tá certo? Por quê? Porque qualquer situação, eu posso ter um paciente que, de repente, ele pode surtar, né? Ter situações agressivas, certo? Então, medidas de segurança. Todo ser humano ele tem necessidade de proteção, de se sentir seguro. Em hospital psiquiátrico, há situações que geram risco, certo? Então, olha só, pessoal. Fugas, agressões, quedas, suicídios, tudo isso eu tenho lá na unidade hospitalar. E isso eu tenho que ter cuidado porque essas situações, elas tiram toda a questão do tratamento da rotina habitual. Então vamos lá. Ó, pular de janelas, né, que são os meios utilizados para a fuga, pessoal. Então, no caso, o cliente ele pode pular uma janela, certo? Ele pode pular muros, né? Muros altos. Ele pode apropriar-se de chave mestre da unidade, certo? Ele pode se esconder em algum local, né? Digamos assim, atrás de uma porta, né? E aproveitar o momento em que abrem a porta de saída e ele fugir, certo? Esconder-se durante saídas programadas, aquele dia que a unidade vai abrir para colocar o lixo lá na parte externa da unidade, ele fica esperando e a partir dali ele dá uma fugida. Então é necessário que a gente tenha esses cuidados, que é muito importante. Então, a assistência da enfermagem, atender às necessidades na medida do possível, tá certo? Oferecer apoio conversando sobre seus sentimentos, aquilo que a gente já falava, o diálogo é muito importante, a conversa, trazê-lo à realidade, isso porque o doente mental ele não está no seu estado normal, entendeu? Ele está em situação alucinógica, então muitas vezes está fugindo da sua realidade. Manter vigilância constante, porém discreta, isso é uma das funções do nosso trabalho, da enfermagem. Se o cliente fugir, né, o profissional deverá tomar medidas administrativas cabíveis. E se o cliente retornar da fuga, deve-se conversar com ele, procurar saber os motivos e evitar punições, tá? Porque aí, se você for, vamos dizer, agressivo nessa situação, tende ele a repetir o mesmo ato de forma até mais severa. Pode ocorrer as agressões, né? Nós falávamos lá no início. Agressões essas que podem ser verbais ou físicas, geralmente é causado por quadros delirantes do paciente, né? Agitação psicomotora que ele começa a ter, não aceitação de normas e rotinas da unidade, certo? Muitas vezes ele não aceita. E nós devemos ter o cuidado de manter o ambiente terapêutico, certo? Lembrando que o paciente está ali para ser tratado, certo? Vigilância constante, impor limites, também tem isso, não vou deixar o cliente muito à vontade, existem regras, eu tenho que dizer a ele que tem horário para refeição, tem horário para se recolher, ou seja, tem que impor limites. Normas e rotinas devem ser conhecidas e explicadas ao cliente, como eu falei agora, por exemplo, o horário de refeições. Manter clientes muito agitados em ambiente com pouca estimulação e sob supervisão direta, certo? O cliente que está em surto, que está agitado, ele deve se isolar um pouco dos demais, ficar numa área menos movimentada.
Ajudar a expressar sentimentos e pensamentos, o cliente precisa disso, tá certo? Então a gente precisa, aquela história que nós já falamos, né? Ajudar ele a expressar os sentimentos, a conversa, o diálogo. E quando não for possível controlar, né, a agressividade, a gente deve comunicar ao médico, porque nesse caso é necessário que o médico pense em outras formas de tratar desse paciente. Suicídio, pessoal. Isso é uma das situações mais, vamos dizer assim, mais sérias das instituições psiquiátricas. Acontece, acontece. É raro, mas acontece. Então, pessoal, a questão do suicídio, imagina que você botou um parente seu naquele hospital para se tratar, né? E de repente o hospital liga para você dizendo que o seu cliente, né, o seu familiar, né, cometeu suicídio dentro da unidade hospitalar. É um choque para a família e não aceitável, né? Como é que pode um cliente que foi fazer tratamento, fez suicídio em uma unidade onde está sendo vigiada e acompanhado por vários profissionais de saúde? Então, quais são as causas? Então, o indivíduo que vai provocar o suicídio, muitas vezes ele já vem comentando isso antes, né? Principalmente quando é caso de depressão, certo? O indivíduo ele vem repetindo, eu vou me matar, essa vida para mim não tem mais sentido, certo? Eu não quero mais viver, minha vida não está valendo nada, enfim, ele sempre está dando sinal que vai cometer o suicídio. Então, geralmente é por motivo de perda financeira, né? O indivíduo, porventura, sei lá, era empresário, era bem financeiramente, né? Tinha carros, automóveis, tinha apartamentos, tinha casa e de repente perdeu tudo, né? Um descontrole financeiro. Perda de prestígio, aquela pessoa que de repente era uma pessoa lá, uma autoridade, de repente perdeu o prestígio, morte familiar, questão da separação definitiva, doenças físicas graves, que muitas vezes o indivíduo está lá acometido de uma doença muito séria, né? E termina cometendo suicídio porque ele não vê saída para seu problema de saúde. Fugir de um sentimento penoso, muitas vezes por uma separação amorosa, né? Um casal que se separa ou perdeu o amor da sua vida, sei lá. E também o início da doença, porque muitas vezes o próprio indivíduo ele não aceita, né, a doença e ele termina provocando suicídios. E os meios mais utilizados são esses: enforcamento, pular de lugares altos, acumular medicamento para ingeri-los de uma só vez, né? Por isso que a enfermagem tem que ter o cuidado ao administrar a medicação, ver se o paciente não colocou abaixo da língua e sim engoliu a medicação. Cortar-se com objeto pontiagudo, isso é outra forma, e deixar de alimentar-se, né? Que pode levar ao suicídio. E qual é a assistência que eu devo oferecer? Conhecer a história do cliente, certo? Lembrar que na maioria das vezes o cliente dá indícios de que pretende se matar, aquilo que eu falava anteriormente. Manter vigilância constante de forma discreta. Dessa forma é aconselhável mantê-lo junto aos clientes que estão se recuperando, já estão em um quadro melhor. Ocupá-lo com tarefas úteis, oferecer apoio, demonstrar interesse, disponibilidade em ajudar. E se acontecer o suicídio, pessoal, é necessário redobrar a vigilância, prestar os primeiros socorros e pedir a quem estiver perto para chamar outros profissionais. Isso é importante, pessoal. Nunca, nunca, nunca esteja só em ambientes com o paciente. Chame sempre alguém para acompanhar você, tá? Isso vai servir até, vamos dizer assim, de proteção para você e ter pessoas também que, vamos dizer assim, que visualizaram aquela cena, tá certo? Para que você não comprometa-se, tá certo? E tendo pessoas como testemunhas, tá certo? Oferecer apoio, né? Conversar com o cliente, dando a oportunidade para expressar seus sentimentos, claro, certo? Ajudar a ressaltar as suas características, né, sadias, né? Conversar com ele sempre, oferecer e ver o lado bom da coisa, tá certo?
evitar acentuar a ansiedade do paciente, ajudá-lo a resolver a situação apresentada e reconhecer suas limitações, é o diálogo que você vai ter com esse cliente, mostrar-se disponível para ajudá-lo sempre que necessário. Pessoal, o tempo está bem adiantado, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre as emergências psiquiátricas, tá joia? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.